eu quero te convidar a fechar os seus olhos, mesmo assentado, e orarmos ao nosso Deus neste momento, clamando pela sua graça, pelo seu poder, pela presença do Senhor sobre nós nesse dia tão festivo, tão alegre, onde celebramos esse momento tão importante na vida de todo cristão. Pai, nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Como somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de sermos resgatados por meio da cruz, Pai. Obrigado porque nós não merecíamos, nós não tínhamos como alcançarmos a salvação, mas por meio do Teu Filho, Você nos deu a oportunidade de sermos reconciliados contigo, Pai. Nós te damos graças por isso, e ao chegarmos neste ambiente, com a ceia do Senhor, nós agradecemos, celebramos e queremos viver em todo o tempo, Pai, mediante essa graça que o Senhor tem para ministrar a nós. Por isso nós queremos clamar: Jesus, ministra sobre os nossos corações, derrama sobre nós a sua presença e da sua glória, que nós sejamos todo o tempo cheios, capacitados, transformados e regenerados pelo Teu Espírito Santo de Deus. É isso que nós clamamos, Jesus. Te adoramos em todo tempo, em todo momento. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Nós queremos te exaltar, ó Jesus, em todo momento. Você mesmo sentado, possamos declarar isso. História de amor real de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viriam em Pai, o Filho teu. Vou contar uma história de amor real. Essa história continua pela vida de Jesus, andando aqui, seu reino anunciou. Mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Rei humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Sabemos disso, declaramos: humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Ressurgiu pra nos
para declarar que Ele é santo, dizendo: Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Para sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Para sempre eu cantarei. Vamos viver. Vou viver uma história de amor real. Eu quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, declarando isso. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho
Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem fazer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Diz sobre a oferta desse nosso Deus. Declaramos a oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele é o Cordeiro, és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. É este Deus que nós queremos celebrar e declarar a sua santidade, a sua grandeza. Dizer que Ele, mesmo nos momentos mais difíceis, mais angustiantes do nosso Deus, Ele preparou um caminho. E como diz essa canção, mesmo nos seus momentos de choro, de angústia, nós vimos o nosso Senhor reinando para sempre, em todo sempre, Ele reina, e nós declararemos isso nessa canção. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Mas nós sabemos que a morte não foi o fim, podemos declarar isso. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh,
morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele ressuscitou, ressuscitou, para sempre Ele é exaltado, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cantamos aleluia ao nosso Deus, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, venceu, para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Essa certeza que solidifica a nossa vida, declaramos para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Essa certeza que solidificamos a nossa vida e podemos declarar que Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, podemos, porque Ele vive, não existe temor, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declaramos porque Ele vive, porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Podemos declarar isso mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode aplaudir ao nome desse Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Você pode se assentar, meu irmão. A dinâmica do culto está um pouquinho diferente. Por ser um culto especial, mas para perceber que nós ainda cantaremos algumas vezes. Então, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida continuamente. E o tema da nossa pregação, do tema que compartilharemos nessa noite, está envolto desse mesmo Jesus que nós declaramos, cantamos e constantemente o adoraremos em todo o tempo. Então, como um tema básico, Jesus. Conheça, ame e viva Jesus. Porque nós estamos numa fase, ou num momento, eu não sei quantos de vocês tiveram a curiosidade de passar o seu feed, olhar o que as pessoas estavam se perguntando, e diversas pessoas ao redor da semana fizeram questionamentos sobre o que se tratava a Páscoa. E vários vídeos rolaram na internet sobre esse conceito principal. E as pessoas perguntavam, olha, do que se trata a Páscoa? E aí algumas pessoas não sabiam o que se tratava, algumas outras pessoas falavam, é alguma coisa cristã, é algum feriado cristão. Mas pouquíssimas pessoas souberam responder o que verdadeiramente significa quando nós olhamos para esse ambiente e falamos sobre a Páscoa do Senhor. Quando falamos sobre o que comemoramos, o que celebramos na Páscoa. E a nossa Páscoa, a centralidade dela é sobre esse nome. A centralidade da Páscoa é sobre Jesus Cristo. Aquele que veio, aquele que se encarnou e aquele que morreu como um sacrifício por nós. Mas eu gostaria de fazer a gente pensar sobre o como temos conhecido a esse Cristo e o como temos vivido conhecendo esse Cristo. E por isso eu elenquei alguns pontos e compartilhei de alguns ambientes que destacam sobre esse Cristo que nós estamos desejosos de viver. Sobre esse Cristo que nós estamos desejosos de, em
todo momento, como vivemos aqui, de compartilhar. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no texto de Atos, capítulo de número 17. E esse será o texto um dos textos que nós conversaremos hoje. Amém? Atos 17, nós leremos a partir do verso 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal e todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião ao Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão ouvir as últimas novidades, se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio. Amém e amém. Então nós encontramos aqui um ambiente onde Paulo está olhando para essa realidade. Então você imagina, Paulo chega sobre um lugar onde muitas pessoas ouviam sobre muitas coisas. E muitas coisas faziam parte do conteúdo vivencional, muitas religiões, muitos deuses, muitos ídolos, daqueles que se diziam até mesmo adoradores do Deus de Israel. Então entenda que nós estamos num ambiente onde religiosos existiam. E muitas vezes, no nosso contexto, o grande problema que a gente acaba tendo que lidar é com os religiosos. Os religiosos, na maior parte, são aqueles que vivem de forma que mais desagrada o nosso Senhor. E quando nós olhamos para o contexto, os religiosos se dizem pseudos cristãos. Se dizem de alguma forma adeptos dessa religião que nós sabemos e chamamos de cristianismo. C.S. Lewis, ele olha duas frases dele que marcam o meu coração. A primeira, ele diz: olha, eu encontrei muitas pessoas más, mas as piores delas eram as religiosas. E ele fala isso porque C.S. Lewis, se você não sabe, viveu na época de Hitler. E Adolf Hitler se uniu com a igreja da Alemanha na época
para construir todo o seu império. E quando C.S. Lewis e também Bonhoeffer escrevem sobre esse cenário, ele fala sobre como a religião tem o poder de matar pessoas, mesmo sendo em nome de Deus. E uma outra frase de C.S. Lewis que marca meu coração, ele diz: olha, você pode escolher uma religião, se você quiser escolher uma religião que te deixe confortável, que seja boa, que seja agradável para você, eu te instingo com veemência a não escolher o cristianismo. Porque se tem uma coisa que ele não te deixará é confortável consigo mesmo. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos pessoas, e Atos descreve isso, pessoas que conheciam a Deus, que tinham até mesmo um altar para um Deus desconhecido, mas eles não sabiam quem era Deus. Então percebe-se que existe uma grande diferença entre conhecermos Jesus e sabermos realmente quem Ele é. Nós podemos conhecer diversas coisas sobre o jogador Neymar. Talvez da nossa geração, dos últimos 10, 20 anos, seja um dos grandes nomes que são destacados. Então nós conhecemos o corte de cabelo que ele usava, nós conhecemos o moicano, que é estrutural dele, nós conhecemos os santos dele, mas nenhum de nós, creio que nenhum de nós estamos aqui, podemos dizer: olha, eu conheço o Neymar. Nós sabemos coisas sobre ele, mas muitas vezes nós não conhecemos pessoalmente ele, não temos um relacionamento com ele. Do mesmo forma, muitas vezes nós caímos nesse mesmo ambiente. E Paulo fala sobre isso quando ele, dizendo a carta de Coríntios, e ele fala: olha, se meus irmãos, assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse é o primeiro centro do conhecimento de Cristo. Porque quando nós olhamos nessa realidade, nós precisamos entender isso. Conhecer a Cristo num relacionamento pessoal gera ou produz em nós transformação. E como o próprio Paulo descreve no texto, portanto, se agora alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novo. E quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos uma outra trágica realidade, que existe muitas pessoas que conhecem sem serem transformadas. Existem muitas pessoas que conhecem sobre o Jesus da palavra, mas que não tiveram um encontro real com o Jesus da palavra. E na própria palavra de Deus, nós podemos citar aí o exemplo de Judas Iscariotes, ou nós podemos também citar o exemplo os irmãos de Tiago, de Jesus, Tiago como sendo um dos centros desses irmãos. Por diversas vezes, se você ler Marcos 6, Tiago, irmão de Jesus, junto com a sua família, ele vai até Jesus dizendo: esse está louco, e nós vamos até ele para tentar pará-lo. Enquanto nós olhamos para isso, nós podemos enxergar que existem muitas pessoas que cotidianamente passam pelas nossas igrejas, passam pelo convívio conosco, que se dizem conhecedoras de Cristo, mas que não foram transformadas por esse Cristo. E se existe algo que é essencial para o conhecimento real de Cristo, é que o conhecimento real de Cristo gera em nós transformação. Porque você imagina, você conhecer a um Jesus que contraria todos os seus estereótipos, a um Jesus que contraria todas as nossas próprias e às vezes tolas essências de religiosidade, e que chega a nós e nos revela quem Ele é. Não tem como nos encontrarmos com Jesus, conhecermos a Jesus,
sem sermos transformados por Ele. Mas o que Paulo descreve na sua carta a Coríntios é que existe, o conhecimento de Jesus só acontece por revelação. E às vezes muitas pessoas conhecem simplesmente um Jesus da letra. E é o que Paulo fala em Mateus 16, é o que Mateus escreve, Jesus falando em Mateus 16, é o que Jesus escreve em alguns escritos, e o que Paulo também escreve em 2 Coríntios. Ele fala, olha, você conhecia Jesus como Ele era antigamente, mas agora você precisa ter um entendimento de quem Ele é realmente. O conhecimento revelado de Deus. E esse conhecimento é só por meio de revelação. E por isso que Jesus, em João 16, ele diz, olha, Deus, eu vou para o Pai, é bom que eu vá, porque Jesus, o Pai os dará o Espírito Santo, que convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o conhecimento de Deus, separado de uma revelação de quem Jesus é, não transforma corações. E essa revelação acontece por meio da palavra, do Espírito Santo que habita em nós. E muitas vezes nós conhecemos a letra, mas nós não nos apaixonamos pelo Jesus da palavra. Nós não tivemos uma revelação de quem Ele é. Nós não, por meio do Espírito Santo, fomos transformados por Sua graça. E vivemos a semelhança de diversas pessoas que viveram antes de uma vida sem Jesus. Tiago, um dos irmãos de Jesus, antes de ter um encontro real com Jesus, ele era um opositor da pregação de Jesus, a ponto de querer impedir a Jesus de pregar. Mas se você olhar em Atos 15, em Atos desde 11 até o Atos 15, no primeiro concílio da igreja, Tiago se levanta sobre um grande porta-voz desse novo evangelho que surgia, dessas boas novas que surgiam de Deus. Também vemos e sabemos do exemplo de Paulo, que no momento extraordinário, teve uma revelação clara de quem Deus era. E ao encontrar com esse Jesus, ele foi completamente transformado. E agora muda a perspectiva. E agora esse Paulo se transforma em uma nova pessoa, com novas características, com novos anseios, com novos desejos, e vive uma vida diferente. E quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para esse conhecimento de Jesus, quando nós olhamos para a Páscoa, que muitas vezes não vivemos no nosso coração dia a dia, nós olhamos para um terceiro tipo de pessoa. Existe um tipo de pessoa que conheceu um Jesus da letra, ou que já ouviu falar sobre um Jesus algum tempo cantado, falado, alguma música sobre Jesus. Existem as pessoas que conheceram a Jesus, que estão vivendo de glória em glória nesse Jesus, mas existem pessoas que ao mesmo tempo conheceram a Jesus, mas estão estagnados espiritualmente. Como diz Provérbios, a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Em alguns outros textos da palavra do Senhor nos diz que a continuidade em crescimento, em essência com esse Jesus, é uma das marcas do nosso relacionamento profundo com Jesus. Mas existem muitas pessoas que, conversávamos isso na escola dominical, que mesmo estando debaixo da graça, mesmo estando debaixo desse relacionamento com Jesus, ainda vivem como se Jesus não valesse, ou como se o relacionamento com Jesus não adiantasse de nada no cotidiano e no seu crescimento cotidiano. E estão estagnados espiritualmente, e estão parados espiritualmente. E quando nós olhamos para tudo isso, nós enxergamos na palavra de Deus que o conhecimento de Jesus, primeiro, ele nos transformará por meio do Espírito Santo, e por meio desse Espírito que habitará em nós, ele nos transformará, e dia a dia seremos transformados.
Se tem algo que esse Espírito Santo que habita em nós não nos deixará viver, é paralisado nos nossos próprios conceitos. E aí eu lembro de uma frase de Timothy Keller, que algumas vezes eu já compartilhei com os irmãos, que o Evangelho tem duas funções essenciais que não se podem arrancar dele. Primeiro, ele é consolo para aqueles que estão em sofrimento. E o Evangelho tem essa vertente. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho é confronto para aqueles que estão paralisados. Porque muitos de nós, quando nos acostumamos a sermos religiosos, perdemos a sede e o desejo de conhecermos cada vez mais o Senhor. Nós começamos com uma vida rotineira, contínua, cotidiana, apaixonada por Jesus, mas em algum momento da nossa vida nós estagnamos ou até mesmo decrescemos no nosso relacionamento com o Senhor. Se tem algo que o Senhor tem martelado no meu coração nesses últimos dias, é que a constância é algo esperada de todo cristão. Nós precisamos ser constantes, nós devemos ser constantes, nós não devemos ser oscilantes, não devemos ser inconstantes. Mas além da constância, a intensidade é desejada que estejamos no nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes somos inconstantes e apáticos no nosso relacionamento com Deus. Enquanto conhecemos a Jesus, enquanto celebramos esse Jesus que vive e reina e que se entregou por nós, deveria gerar no nosso coração um desejo vivo de constantemente o conhecê-lo e cada vez mais com intensidade de nos relacionarmos com Ele, cada vez mais buscando mais o nosso coração. E a palavra do Senhor nos diz sobre isso, quando diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como diz Oséias 6, e também em Filipenses 3 diz, quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, mas tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo. E quando nós olhamos isso, nós muitas vezes olhamos para a nossa própria realidade. E a pergunta primária que entra no meu coração é: em qual estágio de conhecimento de Cristo nós estamos? Será que nós estamos no estágio 1, em que conhecemos Jesus da letra, mas que esse Jesus não transformou quem somos, não tivemos um relacionamento profundo com Ele, por meio do Espírito Santo, não estamos gerando essa nova identidade, vivendo com essa nova identidade, como uma nova criatura? Será que estamos no estágio 2, de alguém que está estagnado, porque já viveu muitas coisas, e agora chega no momento onde parece que não avança mais, que só regride? Ou será que nós ainda estamos nesse ambiente, igual Paulo, uma das últimas cartas que ele escreve, Filipenses 3, onde ele diz, olha, eu ainda estou prosseguindo o meu alvo, eu ainda estou avançando nesse percurso. Quando nós olhamos para tudo isso, nós nos enxergamos sobre a realidade verdadeira do que é conhecer a Cristo. E a realidade verdadeira do que é conhecer a Cristo é o entendimento de que conhecer ao Senhor Jesus satisfaz quem somos, satisfaz a nossa alma, satisfaz os nossos desejos imaturos e infantis muitas vezes. Porque conhecer a Cristo gera em nós esse relacionamento, e como o próprio Jesus descreve em João 4, gera em nós esse ambiente de uma fonte que jorra do nosso interior.
E alguns autores escrevem que existe um vazio dentro do ser humano, que só pode ser ocupado pelo próprio Deus, e que muitas vezes nós buscamos tantas coisas para satisfazer o nosso próprio vazio, enquanto nós deveríamos buscar ao Senhor, e ao buscarmos ao Senhor seríamos satisfeitos. Quando nós olhamos para a nossa insatisfação tola, e muitas vezes nós temos uma insatisfação tola, depois eu vou explicar o que é uma satisfação real, necessária para o nosso coração. A satisfação tola é toda a nossa insatisfação que visa buscarmos coisas para nós mesmos. E aí eu lembro do que Tiago fala, quando ele vai explicar sobre a oração. Ele fala: olha, orais e não recebeis, porque vocês oram simplesmente para satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. Enquanto a oração deveria ser um ambiente de buscarmos ao Senhor. E uma satisfação verdadeira deveria sair do ambiente onde nós buscamos a Deus, nos apaixonamos pelo Senhor e nos deleitamos do Senhor, como diz o salmista: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, como diz o próprio Jesus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós invertemos a lógica, e isso acaba por gerar cada vez mais um vazio ainda maior no nosso próprio coração. Enquanto Jesus e o conhecimento de Deus nos levaria para esse ambiente profundo de conhecermos ao Senhor, e ao conhecermos ao Senhor seríamos cada vez mais apaixonados por quem Ele é. Aprenderíamos a nos deleitar no Senhor. Uma autora que por muito tempo falou sobre oração, ela dizia uma frase, que a oração é o ambiente de aprendermos e caminharmos tanto para sairmos do dever para o deleite. Caminharmos tão profundamente, porque muitas vezes, e eu concordo com todos nós seres humanos, muitas vezes o nosso corpo não quer orar. Muitas vezes o nosso corpo não quer ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós acordamos querendo ficar dormindo, nós não queremos ter esse relacionamento profundo. Muitas vezes quando o Senhor nos acorda de madrugada, nós achamos que é uma voz do diabo. Mas não, só pode ser o inimigo para me acordar numa hora não convencional. Jesus volta numa hora, no horário, como chama? No horário comercial. Obrigado, seu Isaías. E muitas vezes nós olhamos para Jesus, não falamos isso, mas é exatamente isso que fazemos com as nossas práticas. Nós fazemos: Jesus, horário comercial, por favor, depois que eu acordar, que eu tiver tomado meu café, aí você me chama para a oração. Porque oração, jejum, leitura da palavra, é lutarmos contra a nossa própria natureza, que muitas vezes não deseja isso, não deseja que cresçamos. A zona de conforto, como diria um autor, é um lugar muito agradável. É muito bom estarmos na zona de conforto, confortáveis no nível que estamos. Mas, como diz esse mesmo autor, Zoe Lilly diz isso. Ele diz: olha, a zona de conforto é um lugar muito agradável, muito interessante, pena que nada cresce lá. E muitas vezes nós estamos acomodados, estagnados na nossa zona de conforto, estagnados no nosso mundinho que nós criamos, acostumados a dar a Jesus 10 minutos de uma oração matinal, 10 minutos de uma oração na hora do almoço, ou 5, porque a oração do almoço é mais rápida, principalmente quando estamos com fome, e às vezes 10, quando chegamos a 10 minutos numa oração noturna, porque nós já estamos cansados, aí nós já batalhamos o dia todo, aí nós olhamos para Jesus, muitas vezes dizemos: Jesus, você entende, né, Senhor? Estou cansado, tive um dia tarefado de trabalho. E aí às vezes nós oramos e damos a Jesus os resquícios do nosso tempo, os resquícios do nosso amor, os resquícios da nossa generosidade. E essa é a grande marca de quem ainda não conhece a Jesus, ainda continua vazio.
ou de quem está estagnado, continua a perder aquilo que tinha. Mas um conhecimento real de quem Cristo é, e profundo e contínuo, gera em nós a adoração verdadeira. E como diria Jesus nesse mesmo texto de João 4, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando pessoas que queiram, com a própria força do seu braço, fazer algo. Que nós sabemos que a graça não permite que cheguemos com a nossa própria força para ganharmos a graça. Mas a graça é um dom gratuito de Deus, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que podemos fazer com a força dos nossos braços, mas é pelo nosso relacionamento com Jesus. Mas a graça é um ambiente contínuo. E como nós olhamos para isso tudo, nós olhamos que a adoração é um fruto de um conhecimento de Deus. Não tem como adorarmos verdadeiramente a Deus se não conhecermos. Isaías 6, quando ele tem aquela visão do templo, daquela extraordinária que enchia todo o templo ali, olha os querubins dizendo santo, 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 e ele se constrange a tudo aquilo. E a perspectiva de vida dele muda, porque ele foi agora transformado pela revelação de quem Deus é. E ao mesmo tempo ela é fruto inevitável de quem tem os olhos abertos para ver quem Jesus realmente é. Porque quando nós olhamos para as pessoas hoje em dia, e para muitos cristãos religiosos, Jesus é simplesmente alguém que pagou alguma coisa. Nós achamos um Jesus e montamos um Jesus genérico, que cobra menos e faz o mesmo efeito, ou queremos nos encaixar em uma cruz que é ortopédica, que se encaixa aos nossos jeitinhos, mas nós não conseguimos admirar o verdadeiro Jesus, aquele que foi morto por nós, aquele que ressuscitou e vive, está à direita do Pai. E quando nós olhamos para a palavra revelação, e eu encerro com isso, ela fala sobre dois textos. E os dois textos, a palavra em si, diz respeito a ser tirado uma venda dos nossos olhos. Que é a mesma raiz da palavra revelação, apocalipse, como nós lemos muitas vezes. E a pergunta que eu encerro conosco: será que você já conhece Jesus? Será que você ainda conhece esse Jesus simplesmente da religião? Esse Deus desconhecido que em algum momento, como o próprio Paulo descreve lá em Atos 17, que as pessoas adoram, mas eu adoro esse Deus desconhecido, mas eu também adoro o dinheiro, mas eu também adoro a mim mesmo, mas eu também adoro a minha família. Jesus diz isso de uma forma muito clara. Ele fala: olha, se alguém ama dinheiro, a sua família, o seu trabalho, a qualquer coisa mais do que a mim, esse não é digno de mim, esse não me conhece, esse não sabe quem eu sou. Marcos 8 escreve isso. E muitas vezes nós somos cristãos da religião, conhecemos o Jesus que nas datas especiais nós celebramos, nós vivemos, quando estamos no culto celebramos a Ele, mas nós não temos prosseguido em conhecer esse Jesus. Nós não temos gerado no nosso coração esse relacionamento profundo com esse Jesus que conhecemos. Não temos gerado no nosso coração esse despertamento por buscarmos a esse Jesus profundamente. Meu irmão, minha irmã, conhecermos ou dizermos que conhecer Jesus sem vivermos uma vida profunda nele, sem profundidade no Senhor, é um conhecimento falho, ou faltoso, ou tolo, porque nós não chegaremos ao pleno conhecimento de Cristo, não chegaremos a conhecer a quem o Senhor é,
se nós não nos aprofundarmos no conhecimento de quem Jesus é. Se nós não nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Jesus. E isso vai comprometer toda a nossa vida. Isso vai comprometer todos os nossos anseios. Marcos Telles, um cantor que tem um CD que eu até compartilhei com alguns esse tempo atrás, Amado Timóteo, o nome do CD. Ele fala uma das frases que marca o meu coração, que ele diz que a realidade do Evangelho, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ter outras faces. Morte tem o sabor de vida, submissão tem o sabor de relacionamento profundo, e essa vida que Deus tem para nós. E nós precisamos responder no nosso coração essa grande pergunta: será que temos conhecido ao Senhor? O texto de Oséias 6, que diz que o povo conhecia, o povo perecia por falta de conhecimento, diz respeito a um povo crente, diz respeito a um povo que conhecia o Jesus, que conhecia Deus. O povo de Oséias não era um povo descrente. E o grande perigo que muitas vezes os cristãos caem, nós podemos cair como cristãos, como seres humanos, é conhecermos a Cristo, mas não nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo, estagnarmos a nossa vida, e ficarmos e perecermos igual ao povo de Oséias. Perecermos por falta de profundidade, falta de conhecimento profundo de quem Deus é, falta de conhecimento profundo de quem Jesus é. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você que está em casa, você que está aqui. Talvez o seu conhecimento de Cristo seja esse mesmo conhecimento. Um conhecimento factível, um conhecimento que é em alguns momentos instável. As perguntas que eu gostaria de fazer e te convidar a viver nesse momento é: você tem marcas de quem alguém conhece Jesus profundamente? Você tem se relacionado com o Senhor todo dia? Você tem buscado crescer nesse Jesus? Você tem desejado desfrutar cada vez mais desse relacionamento com esse Espírito Santo? Você tem se submetido a Deus em submissão, em graça, em redição? Você tem quebrado o seu orgulho para chegar no tempo de Deus? Como diz a palavra de Deus, Ele resiste aos soberbos. Pai, nós estamos perante a Tua presença, Jesus. E é sobre essa mesma presença que nós nos apresentamos à mesa do Senhor que está posta, Pai. Sobre esse mesmo Jesus que transformou as nossas vidas, que deu a oportunidade de sermos filhos de Deus, é que nós nos colocamos e nos apresentamos, Pai. Mas nós nos apresentamos ao Senhor porque muitas vezes nós não conhecemos ao Senhor verdadeiramente. Ou muitas vezes não temos vivenciado com profundidade quem o Senhor é, Pai. Muitas vezes não temos crescido num desejo ansioso, num desejo cada vez mais profundo de nos relacionarmos contigo, Pai. Por isso eu quero clamar neste momento para que Teu Espírito Santo possa tirar o véu dos nossos olhos, Pai. Tirar verdadeiramente o véu que muitas vezes nos cega de enxergar quem o Senhor é, o que o Senhor tem para nós, o desejo de transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Se eu quero clamar neste momento, Espírito Santo, toca nos nossos corações, toca na nossa visão, toca no nosso íntimo, e revela verdadeiramente como temos vivido. E Pai, gere em nós em todo tempo profundidade com o Senhor Jesus, profundidade com o Teu Filho Jesus, profundidade de um relacionamento contigo, Senhor,
conhecer quem o Senhor é, queremos sondar o teu coração, queremos conhecermos os seus desejos. Mas nós só conheceremos por meio de um relacionamento profundo contigo, Pai. Só conheceremos os anseios do Senhor, assim como diz o Salmo 25:14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a aliança do Senhor. Por isso nós clamamos, Jesus, revela em nós, Pai. Por isso clamamos, Jesus, transforma as nossas vidas e enche-nos da sua glória, da sua graça e do seu poder, em todo tempo e em todo momento, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós tiramos agora uma apresentação das nossas crianças, e eles cantarão uma música para nós e celebrarão esse momento junto conosco. Tá aqui. Não, pode ficar aí, na frente aí. Tibério, Nina, Margarida, eu vou começar. Ao partir o pão, me lembro do teu amor que se entregou por todos nós sem merecer. Ao repartir o pão, me lembro que se entregou pra toda fome saciar e assim cantar. Jesus, Jesus, que o teu reino venha e tua glória seja vista em nós. Jesus, Jesus, que o teu reino venha, seja eu as tuas mãos por onde andar. Ao partir o pão, me lembro do teu amor que se entregou por todos nós sem merecer. Ao repartir o pão, me lembro que se entregou pra toda fome saciar e assim cantar. Jesus, Jesus, que o teu reino venha e tua glória seja vista em nós. Jesus, Jesus, que o teu reino venha, seja eu as tuas mãos. Jesus, que o teu reino venha e tua glória seja vista em nós. Jesus, Jesus, que o teu reino venha, seja eu as tuas mãos por onde andar. Margarida, então esse é o sentido da Páscoa? É isso mesmo, Quinzinho. Por isso que a Páscoa é tão especial. Aleluia. E nós queremos continuar louvando ao nome desse Jesus, que nós
tanto adoramos, tanto celebramos. Eu quero continuar, chamar o ministério de louvor aqui. E nós adoraremos esse Senhor declarando que o nosso Deus reina em tudo. E é a canção que nos preparará também para celebrarmos a ceia neste momento. Nós teremos outra canção para a ceia, mas essa canção nos fará pensar e colocar a nossa vida, nos preparando para esse momento também. Dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e varão de dores, servo sofredor, padeceu, se Jesus padeceu. Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, se Jesus voltará. Esse é o nosso Senhor. E como diz a palavra desse próprio Deus, eu quero convidar alguém que na maioria das vezes não consegue participar disso porque está mexendo nas letras. Então eu quero convidar a Bia para nos ajudar neste momento. E ela vai estar com o pão aqui na frente. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos convida a participarmos deste ambiente
por meio da entrega que o próprio Jesus fez a nós. Paulo, ele escreve assim, ele diz: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou do cálice e lhes disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Vocês anunciam todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a minha morte até a morte do Senhor, até que ele venha. Façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos nos colocando sobre um memorial que o nosso próprio Deus, Jesus, nos ordenou que fizéssemos. Mas um memorial de lembrança que aquele que morreu naquela cruz, ele não permaneceu morto. E Paulo continua de um dos outros textos dizendo: olha, como ele mesmo morreu, nós temos a certeza de que se continuarmos nele, seremos ressuscitados. E é por esse caminho que nós nos apresentamos na ceia. Não é pela força do nosso braço, não é pelos nossos méritos, mas é pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé. E ao se colocar de pé, eu quero convidá-los a vir à mesa do Senhor com este intuito. Você vai ficar só com o maior? Você vai ficar só com o maior. Tá tudo certo. Fica mais fácil pra você. Então você virá com esse intuito. Nós viremos aqui declarando essa canção. Mas você virá, pegará do seu cálice, você entenderá que no cálice você vai ver que existe uma cruz. Nós lembramos desse feito, que esse pão é a aliança que Jesus fez, que esse cálice faz parte dessa nova aliança. Corpo e sangue entregue por nós, para que nós tivéssemos essa oportunidade. Então venha com esse desejo, venha com esse intuito nessa noite, venha celebrando ao Senhor, declarando isso. Amém? Venha declarando com alegria. Ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declaramos isso. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão.
para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Temos em nossas mãos corpo e sangue, que podemos comer e beber, celebrando ao Senhor, pela sua maravilhosa graça e pela oportunidade que Ele nos dá de sermos reconciliados com Ele. Comamos e bebamos. Aleluia, Jesus. Você pode celebrar com a sua voz, declarando palavras de adoração a Deus. Tu és grande, Senhor, nós te exaltamos, Pai. O Senhor é adorado, o Senhor é exaltado. Obrigado, Jesus. Obrigado por este grande feito que o Senhor fez a nós. Obrigado por sua graça, obrigado pela cruz. Obrigado pela redenção que o Senhor gerou a nós, Pai. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor fez algo que nós não conseguiríamos fazer, mas nós necessitávamos. Obrigado, Deus, pela sua presença em nós, Jesus. Obrigado porque o Senhor é grande, o Senhor é exaltado, e nós te entronizamos neste lugar, Pai. Nós exaltamos ao teu nome neste lugar, Pai. Nós queremos te adorar, celebrar ao Senhor e adorar quem o Senhor é. O Senhor é exaltado, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, Jesus. E nós celebramos ao Senhor nessa noite, Jesus, porque sabemos que a oportunidade de estarmos aqui é pela graça do Senhor, é pela vida do Senhor, e é pelo amor que o Senhor derramou a nós, Jesus. Por isso nós te damos graças, nós te adoramos e nós exaltamos ao teu nome. Seja o teu nome entronizado sobre nós, sobre a sua igreja, sobre seu povo em todo tempo, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos ao Senhor em todo tempo e em todo momento, Jesus. Amém e amém e aleluia. E nós encerraremos nosso culto de uma forma diferente. Hoje nós encerraremos com oferta, então você pode ter a oportunidade. Você achou que nós tínhamos esquecido, talvez. Eu lembro que uma vez eu esqueci e um dos irmãos da igreja, não lembro quem foi, veio me perguntar: pastor, o senhor vai fazer oferta? Umas primeiras vezes, nos primeiros cultos. Mas nós temos essa oportunidade agora de entregar nosso dízimo, a nossa oferta. E nós encerraremos nosso culto celebrando ao Senhor. Nós encerraremos nosso culto declarando essa canção que nos convida a celebrarmos e adorarmos a Jesus. Então, com alegria, possamos declarar isso antes da nossa bênção, mas declarando e celebrando ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou. Ele vive para sempre. Clamaremos ao Senhor neste momento. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Sim, vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia. Então, antes da bênção, pode se assentar um minutinho. Que a graça e a paz seja sobre os nossos irmãos. Maravilhosa noite, noite de Páscoa, noite importante. E hoje é o dia do pastor. Então, nós vamos fazer uma oração para o nosso pastor. Achou que a gente tinha esquecido, né? Mas não foi dessa vez ainda. Tem uns anjos aí que ajudam a gente, né? Então, né? Aí eu queria estar orando pelo nosso pastor, pelo pastor Dayan e pela pastora Mirna. Uai, pastor é pastor, né? Nós vamos estar orando. Essa igreja é muito grata pela sua vida, pastor Vini, por tudo que você tem feito neste lugar, pelo cuidado que você tem com as suas ovelhas, e nós somos gratos a Deus pela sua vida. E nós somos gratos pela vida da Mirna, da pastora Mirna e do pastor Dayan, que chegaram, né? E eu amo porque eles cantam muito no louvor. Então, que Deus continue abençoando todos vocês. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando pela vida dos nossos pastores. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de termos conhecido os pastores. Pastor Vini, pastor Dayan, pastora Mirna. Nós queremos colocar a vida deles nas tuas mãos. Nós queremos colocar o ministério deles nas tuas mãos, a família deles nas tuas mãos. Nós te somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem tido com esse rebanho, com o cuidado que ele tem tido com a igreja. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, esteja dando sabedoria, abençoando tudo que ele quiser fazer neste lugar, Pai. Que onde ele colocar as suas mãos seja abençoado por ti. Nós entregamos a vida deles nas tuas mãos, Pai. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre eles. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Que bênção. Pastorear é um dos grandes privilégios que eu tenho tido. Amo vocês e tem sido um privilégio demais poder pastorear, crescer junto. Às vezes, pela imaturidade, eu acabo falhando com alguns de vocês, mas eu creio que com a graça de Deus nós cresceremos, avançaremos como igreja. Nós chegaremos aonde o Senhor deseja que nós cheguemos. Então, que bênção poder pastorear esse rebanho que o Senhor me confiou e que em nome de Jesus eu possa ter sempre cuidado de Deus para esse ofício em todo momento. Amém? Feche seus olhos, vamos orar encerrando este culto. Pai, nós te damos graças por esse culto. Deus, obrigado porque nós adoramos ao Senhor, nós podemos render as nossas vidas ao Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor Jesus, nós possamos diariamente viver de maneira digna da vocação que recebemos em Cristo. Pai, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, que nosso início de semana marque de uma forma extraordinária, uma semana cheia da Tua presença, cheia do Teu amor, e que as pessoas sejam impactadas ao se encontrarem conosco, Pai. Que em todo lugar que colocarmos as nossas mãos, que onde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos familiares, que em nome de Jesus, a presença do Senhor seja estendida para cada um daqueles que estiverem conosco. Nós clamamos por isso, e eu abençoo a semana de cada um dos meus irmãos e irmãs, com a bênção do Senhor, recebamos a bênção.
que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre cada um do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, sobre os nossos corações. Isso nos dê a paz que excede a todo conhecimento humano. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém e amém. Você pode cumprimentar o seu irmão com a graça do Senhor Jesus. Não esqueça do nosso café. Não saia sem passar por lá. E que você que está em casa, Deus possa te abençoar também, em nome de Jesus.